Bom dia, crianças! Tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa Escola Dominical para mais uma aula. Essa é a nossa turma Juniores 1, turminha ponta firme que participa da nossa Escola Bíblica Dominical da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Eu sou o tio Marcos e é um prazer ter vocês aqui para mais uma aula. Continuamos nessa situação das nossas aulas à distância, mas todos os domingos estamos aqui para juntos aprendermos mais da Palavra de Deus. E eu quero te convidar para que você caminhe comigo nessa aula de hoje, para que a gente faça uma aula bem legal. Tudo bem? Conto com você, hein? Para começar a nossa aula, nós vamos ter uma palavra de oração. Convido que você feche os seus olhos e vamos falar com Deus, pedindo que Ele nos abençoe nesse momento de estudo. Vamos lá? Senhor, te agradecemos por esse dia, pelas nossas vidas, pelo teu cuidado, pela tua proteção, pelas nossas famílias e porque mais uma vez podemos nos reunir, ainda que à distância, para estudarmos juntos a tua palavra. Te peço que o Senhor fale ao meu coração, fale ao coração de cada criança e de cada família que está me assistindo nessa manhã. E que seja um tempo gostoso de aprendizado da tua palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, crianças. Nós continuamos aqui com o nosso estudo da palavra de Deus e nós temos estudado o Novo Testamento. A semana passada, nós tivemos uma aula onde nós falamos um pouquinho sobre uma nova identidade. Mas não é que você tirou um novo documento de identidade. O que nós estudamos e que nós aprendemos é que a partir do momento que nós temos Jesus como nosso Senhor e Salvador, algumas características novas começam a fazer parte da nossa vida. Essa é a nossa nova identidade. Então, a partir daí, coisas que não eram normais ou naturais, elas começam a ser incorporadas no nosso dia a dia. Nós nos tornamos pessoas melhores através da pessoa de Jesus e da ação do Espírito transformando as nossas vidas dia a dia. Temos então uma nova identidade. Foi isso o que nós aprendemos na semana passada. Na aula de hoje, nós vamos falar um tema, e o nosso tema é o seguinte, dos judeus aos gentios. Este é o tema da nossa aula de hoje. Eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia no texto de Atos. Eita, peraí. Só um pouquinho que eu vou... Só um pouquinho. Alô? Ô Jorge, desculpa, eu tô no meio da minha aula, não tô podendo falar agora. Você pode me ligar depois? Sim, a aula a aula da igreja, que eu trabalho com as crianças, isso mesmo. Eu não tô podendo falar. Não dá agora, rapidinho. Não, tá bom. Tá. Entendi. Não, deixa eu te falar, é o seguinte, esse grupo que foi criado, ele é um grupo só para as pessoas que fizeram a faculdade, é a turma da faculdade, você não é desse grupo da faculdade. Não. Eu sei que você é amigo e tem vários amigos no grupo, mas você não fez a faculdade com a gente. Você não é dessa turma. Então não, eu sei, Jorge, desculpa, eu tô no meio da aula, cara, não dá pra falar mais. Tá? Não, faz o seguinte, você lembra do Lucas? Manda uma mensagem pro Lucas, o Lucas é o administrador do grupo. Aí se ele achar que dá pra pôr você no grupo, ele coloca, tá bom? Tá? Desculpa, não dá pra falar mais, tá? Valeu, cara, um abraço, hein? Tchau. Desculpa, gente, eu esqueci de desligar o telefone, mas você viu só, esse meu amigo, o Jorge, ele é nosso amigo de muitos anos, e ele quer fazer parte do grupo, da turma da minha faculdade, mas ele não é desse grupo, ele não estudou com a gente, então ele não dá para fazer. Falei para ele, fala lá com o administrador do grupo, ainda bem que eu não sou administrador do grupo para coordenar isso aí, né? E aí, olha só, falando nisso, eu
lembrei de uma coisa, vocês também devem ter alguns grupos que vocês participam, não é? Grupo de WhatsApp, da escola, essa coisa toda, né? E tem aí, naturalmente, alguns critérios, alguns requisitos para fazer parte desse grupo, não é mesmo? Pois é, pois é. A história que a gente vai falar hoje, ela está mais ou menos relacionada com esse tema, né? Alguma coisa relacionada ao tema de poder ou não poder pertencer à igreja de Cristo. E o que acontecia era o seguinte: os discípulos, as pessoas que andaram com Jesus, eles achavam que eles eram os administradores deste grupo chamado igreja. E eles definiam quem podia fazer parte e quem não deveria fazer parte. E sabe qual era o critério, qual era o requisito para poder fazer parte da igreja? Era ser judeu. Isso mesmo. Eles entendiam que os judeus podiam fazer parte do corpo ou da igreja de Cristo. E é isso que nós vamos ver hoje. Por isso que o nosso tema é dos judeus aos gentios. É isso que nós vamos caminhar na história de hoje. E eu te convido para que a gente caminhe juntos. Vamos lá? Eu queria que você voltasse comigo no texto de Atos 1:8. Esse é um versículo que nós, inclusive, já decoramos. E ele diz o seguinte, ele diz assim, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Este versículo está no contexto de quando Jesus foi assunto aos céus, quando ele subiu aos céus. E ele deixou este mandamento, que os discípulos deveriam falar do amor dele para outras pessoas, não só na região que eles estavam, mas eles deveriam avançar para outras regiões. E aí, será que os discípulos estavam cumprindo este mandamento de Jesus? Será que eles obedeciam ou não obedeciam? E aí surge um conceito muito interessante que é judeu e gentio. Os judeus, quem eram os judeus? Se nós voltarmos um pouquinho lá no Velho Testamento, nós vamos lembrar que Deus chamou Abraão e falou para ele que dele sairia uma grande nação e que desta nação sairia o Salvador, que viria a ser Jesus. Abraão teve filhos, a nação foi se multiplicando, eles foram cativos lá no Egito, saíram do Egito, constituíram o reino de Israel e mais adiante Jesus veio dessa nação, a nação dos judeus, ou seja, aqueles que tinham sido separados para ser o chamado povo de Deus, os judeus. E se esses eram os judeus, quem seriam os gentios? Muito bem, os gentios eram todos os outros povos que não pertenciam ao povo de Israel, ao povo judeu. Ou seja, era como se fosse o seguinte, os judeus e o restante. Havia essa separação. E os judeus, eles tinham alguns costumes muito rígidos. Ainda hoje, os judeus têm esses costumes rígidos. Por exemplo, eles não podem, de forma alguma, se misturar com outros povos, estar com outras pessoas, comer alguns tipos de comida. E se eles fizessem isso, eles iam ser considerados impuros. Isso estava muito arraigado nas tradições deles. E eles procuravam cumprir essas tradições à risca. Vocês se lembram do Pedro? Sim, Pedro que andou com Jesus, acompanhou alguns dos grandes milagres de Jesus, era um dos discípulos que estavam sempre próximos a Jesus. Teve aquele episódio que ele caminhou sobre as águas com Jesus, depois ele negou Jesus e participou de muitas situações. Pois bem, esse Pedro fazia parte dessa igreja, ele já estava trabalhando na igreja, era um dos grandes pregadores aí desta nova
igreja. Só que Pedro tinha esses conceitos muito fortes no seu coração, as suas tradições, as tradições judaicas. E na história de hoje, nós vamos ver que Deus falou para Pedro e ensinou ele de uma forma completamente diferente. É o que nós vamos ver hoje. Muito bem, então nós vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Atos 11 e nós vamos ler os versículos de 1 a 3. Acompanhe comigo a leitura deste texto. O tema deste texto que nós temos aqui diz o seguinte, diz a defesa de Pedro. Por que será que diz a defesa? Será que Pedro tinha feito alguma coisa errada que precisava se defender? É o que nós vamos ver. Acompanhe comigo. Atos 11, do 1 até o 3. E diz assim, chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram da circuncisão o arguíram, dizendo, entrastes em casa de homens incircuncisos e comeste com eles? Você viu só algumas coisas que aparecem aí no texto? Diz que as pessoas ficaram sabendo, que Pedro, quando estava lá numa outra cidade, na cidade de Jope, ele esteve participando com pessoas que não eram judeus. Ele fala, você esteve com os gentios. E mais do que isso, você comeu com eles. Então você está impuro, segundo as tradições judaicas. E aí Pedro começa a contar para eles a história, o que tinha acontecido. Toda essa história, ela está narrada nos capítulos anteriores ali do livro de Atos. Em Atos 10, nós temos toda a narrativa de como aconteceu. Quando chegou lá em Jerusalém, Pedro fez um resumo da história que tinha acontecido. E é o que diz o relato. Se a gente continuar lendo a história, a gente vai ver que a história continua dizendo o que aconteceu no capítulo anterior. E a história é mais ou menos a seguinte. Havia na cidade de Cesareia um homem chamado Cornélio. Este homem, ele era temente a Deus. Ele dava esmolas, ele fazia o que era bom. E esse homem, ele recebeu a visita de um anjo. E o anjo falou para ele o seguinte, falou, olha, manda algumas pessoas avisar Pedro, chamado Simão Pedro, para que ele venha falar com você. E o Cornélio achou estranho aquela mensagem, mas era um anjo que tinha aparecido e ele resolveu mandar os seus serviçais irem lá encontrar o Pedro. Neste meio tempo, Pedro estava lá na cidade de Jope e ele resolveu orar a Deus. Ele subiu como se fosse numa sacada e lá ele começou a orar. Quando ele estava orando, ele teve uma visão. Desceu do céu um lençol, né? E dentro desse lençol tinha todo tipo de animal. Réptil, quadrúpede, bípede, tinha vários tipos de animais. E era bem na hora que Pedro estava com fome. E aí a voz de Deus falou para ele, falou, Pedro, mata e come. Ele achou estranho aquela coisa, né? Falou, mas como assim? Não, jamais eu comeria alguma coisa que é imunda. E aí os judeus tinham essa tradição de alguns animais eles não podiam comer, tinha todo esse ritualismo. Ele falou, não, eu não posso comer uma coisa que é imunda. Segunda vez vem a voz e falou para ele, mata e come, não considere impuro aquilo que Deus purificou. E ele achando estranho aquilo, não é? Continuou, e aí mais uma vez veio a voz de Deus, veio 3 vezes e falou a mesma coisa para Pedro. Pedro não entendeu, continuou perplexo com aquela história. No que ele terminou de ter essa visão, quem chegou na casa dele? Os 2 mensageiros mandados por Cornélio,
que ele deveria ir lá encontrar com Cornélio. E aí ele obedeceu. Ele foi. Quando chegou lá, Cornélio tinha reunido muitas pessoas para ouvirem a palavra de Pedro. E Pedro, naquele momento, ele entendeu. Ele entendeu que aquelas pessoas, por isso que ele tinha tido aquela visão, Deus já estava preparando o seu coração e dizendo para ele, falou, olha, faz o seguinte, vai e fala para esse povo, eles também merecem ouvir esta palavra. E foi o que ele fez. E ele foi e pregou a palavra de Deus para aquele povo. O que aconteceu? Da mesma forma como os judeus lá no Pentecostes tinham recebido o Espírito Santo, naquela oportunidade os chamados gentios também receberam. Foram batizados com o Espírito Santo. O Espírito Santo veio, encheu os seus corações e eles creram em Jesus. E a partir daí tiveram também as suas vidas transformadas. E foi isso o que Pedro contou para os demais discípulos. Falou, olha, o que aconteceu foi o seguinte, Deus me deu a visão. E eu entendi que eu deveria falar do amor de Deus, não apenas para os judeus, mas também para os gentios. Deus tem escolhidos entre os gentios e nós precisamos proclamar a sua palavra e a sua mensagem para esse povo. Os discípulos então entenderam a mensagem e lembraram-se daquilo que Jesus tinha dito. Ide fazer discípulos de todas as nações. Todas as nações mereciam ouvir a palavra de Deus e serem chamadas e entenderem o chamado de Deus para os seus eleitos. Esta foi a mensagem que Pedro entendeu, que os discípulos entenderam e que cada um de nós deve entender também. Dito isso, os discípulos compreenderam claramente que a palavra de Deus ela era extensiva a todos os povos. Todos mereciam ouvir falar do grande amor de Deus. E eu queria que você pensasse sobre isso também. Pensasse sobre o atingimento de Deus para as diversas nações e para os diversos povos. Tem uma música muito bonita que fala um pouco sobre isso. Fala que de todas as tribos, povos e raças, muitos virão adorar a Jesus. E eu queria que você ouvisse comigo essa música. Se você conhece, cante junto e vamos refletir no que ela fala. De todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. La 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 ya, la ya la la ya. Remidos comprados, grande multidão, muitos virão te louvar. Povo escolhido, teu reino e nação, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. La la la
cabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar e a vida no teu altar pra teu louvor. Cristo Jesus presente aqui. Lembra da história do administrador do grupo do WhatsApp? Pois é, a igreja primitiva achava, e os discípulos achavam, que eles eram os administradores da igreja e que a partir daí eles podiam definir quem fazia parte e quem não fazia parte da igreja. Julgavam que os gentios, ou seja, aqueles que não eram judeus, não eram dignos de pertencer a este povo, que eles eram pessoas sujas e que não poderiam fazer parte. Com o discurso de Pedro, entenderam que isso não era verdade. Compreenderam que o grande administrador da igreja, na verdade, é Jesus. É Ele quem escolhe e que salva os seus eleitos de qualquer lugar, de qualquer raça, para fazer parte do seu povo. E aí, será que só os judeus agem desta forma? Ou será que nós também, quando nos deparamos com pessoas completamente diferentes de nós, também julgamos que essas pessoas não são dignas, que não podem fazer parte do amor de Deus? Às vezes, nós cometemos o mesmo pecado que aqueles discípulos estavam cometendo ao julgar as pessoas, porque elas são completamente diferentes de nós. E aí, cabe nós pedirmos que Deus nos ajude, que o seu Espírito trabalhe no nosso coração, para que a gente possa aceitar as diferenças e falar do grande amor de Deus para as pessoas que são diferentes e que merecem e podem ouvir falar desse grande amor de Deus. Que Deus nos ajude a fazermos isso. E se nós pegarmos a Bíblia e folharmos para o capítulo seguinte, nós temos lá o versículo que nós estamos trabalhando nestas últimas aulas. Atos 12, 24. É o versículo que nós estamos memorizando. E o que diz o texto? Diz assim: entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Olha só que interessante. A partir do momento que os discípulos entenderam que a palavra de Deus não era exclusividade dos judeus, a palavra começou a crescer e se multiplicar. Veja que nós estudamos o capítulo 11 e no capítulo 12 nós já temos essa informação de que a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Esse é o versículo para nós memorizarmos. Guarde ele na sua mente, guarde ele no seu coração. Para guardar essa história bonita, nós vamos realizar uma atividade que nós mandaremos no WhatsApp dos papais e das mamães. Espero que vocês façam a atividade. Como eu já tenho dito, eu e o tio Alan temos comentado, nós temos recebido poucas atividades de vocês. Nós estamos com muita saudade de vocês. E vocês não mandam as atividades que a gente pede. Então faça isso. Faça aí a atividade e dessa forma a gente consegue estar pelo menos um pouquinho mais próximos. Combinado? Conto com vocês, hein? Vamos orar então para encerrar a nossa aula de hoje? Senhor, te agradecemos por esse tempo tão precioso que pudemos passar aqui estudando a Tua Palavra,
porque o Senhor fala aos nossos corações e porque o Senhor nos ensina que nós devemos falar do Teu amor para todas as pessoas. Mesmo que sejam diferentes de nós, elas são alvos do Teu amor e da Tua graça. Por isso nos ajude, Senhor, a sermos missionários Teus, a falarmos do Teu amor e proclamarmos as Tuas verdades para aqueles que estão próximos de nós. Abençoa os missionários, as pessoas que estão longe pregando a Tua palavra. Dá a Tua graça e o Teu amor a cada um deles. E agora te pedimos que o Senhor cuide de cada família, de cada criança que está me ouvindo e que a gente tenha uma ótima semana na Tua presença. Em nome de Jesus oramos. Amém. Bem, crianças, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido um pouco mais da Palavra de Deus, que vocês tenham aí uma semana muito feliz, muito abençoada com a sua família, que Deus proteja e guarde cada um de vocês e que muito em breve mesmo, a gente possa estar de novo reunidos, juntos na nossa igreja para aprendermos mais da Palavra de Deus. Que Deus abençoe a todos vocês, que a gente tenha uma ótima semana, um grande abraço, um beijo para vocês e até a próxima. Tchau!